o que... Vocês continuam me ouvindo? Estamos sim, professor. Ah, tá. Começou a gravar, né? Tá, ok, sem problemas. Então, esses dois estudos, eles fazem um levantamento sobre a literatura de qualidade dos lucros que existia até aquele momento, né, destacando alguns aspectos bastante relevantes. Por exemplo, quais eram as principais proxies, quais eram os determinantes dessas proxies, as consequências da variação dessas proxies, né? E o Defon, ele destaca alguns desafios e alguns desdobramentos para pesquisas futuras nesse contexto. Tentando fazer um paralelo com as pesquisas no Brasil, eu busquei, então, o estudo da Rosa e outros, que foi publicado em 2010, lá na revista Contabilidade Vista e Revista, que fez um levantamento, foi aquele mais próximo dos dois estudos anteriores, que era um levantamento sobre gerenciamento de resultados. Então, esse estudo é um estudo com um contexto um pouco menor, ele foca só no Brasil e foca em uma só proxy de gerenciamento de resultados, né, que é uma proxy de qualidade da informação. E nesse contexto de pesquisa, a gente consegue ver alguns aspectos bastante interessantes, né? Os indicadores mais comuns que eram utilizados nas pesquisas, então, por exemplo, persistência, conservadorismo, accruals, loss avoidance, suavização, tempestividade, então eram os principais elementos que eram investigados quando se tratava de qualidade dos lucros nas pesquisas de contabilidade financeira. E uma afirmação bastante interessante que os autores já traziam àquela situação é que não há uma única ou melhor proxy de qualidade de lucros, né? Então, há um comum questionamento sobre qual é, de fato, a melhor proxy para evidenciar a qualidade das informações. E isso a gente sempre discute no sentido de que essas proxies elas são a aproximação de um fenômeno que não é observado de forma direta, né? Então, consequentemente, é bastante difícil afirmar que uma única proxy seja útil ou seja a melhor proxy para a qualidade dos lucros. A gente vai ver que isso vai depender bastante de contextos, e aí o mais comum até então era o uso dos accruals anormais, até mesmo porque é uma medida que pode ser estimada em nível de empresa e de forma mais direta. Nessa discussão, nesse contexto, em 2016, por exemplo, aqui na UFPB, a gente teve um aluno que fez uma dissertação de mestrado. Ele era do curso de atuário, então ele tinha um conhecimento mais aprofundado de estatística e ele buscou fazer uma análise de simultaneidade dessas medidas para que se chegasse aí a uma medida composta que se aproximasse mais de uma medida única, digamos assim, composta, né, mas única, de qualidade das informações, né? No final, ele acabou encontrando que essa medida ela tinha uma baixa robustez, né? Haja vista que, no final das contas, essas proxies de qualidade elas acabam refletindo outros fenômenos que não só a qualidade da informação, né? Quais eram os suportes para esses estudos sobre qualidade dos lucros até então? Primeiro que essas medidas elas estavam bastante relacionadas ao desempenho da empresa, né? Principalmente no que diz respeito ao desempenho financeiro das companhias. E as formas de mensuração desse desempenho. Deschaux e Chan agruparam essas medidas em 3 grupos, que eles chamaram de medidas que apresentavam as propriedades do lucro em si, aquelas que estavam relacionadas às respostas dos investidores aos lucros, né, por exemplo, como as medidas de value relevance, e indicadores externos aí para a distorção de lucros, como gerenciamento de resultados, como suavização de resultados. Então, eram os principais 3 grupos no que dizia sentido a esse tipo de estudo. Defon, ele faz uma análise parecida, tentando identificar os principais determinantes, né? Então, alguns elementos que o autor destaca, que foram bastante relevantes nas pesquisas sobre qualidade dos lucros, né, qualidade da contabilidade, foram, primeiro, as fraudes contábeis, que se tornaram bastante
conhecidas ali nos anos 1990, né? A gente tem uma série delas, Enron, WorldCom, e, enfim, Parmalat, várias outras que se desdobraram no mundo inteiro, né? Principalmente no mercado norte-americano. O advento da primeira versão do modelo de Jones, lá de 1991, né, que foi visto como bastante controverso e motivou uma série de estudos posteriores, né? Hoje a gente vê aí uma série de modelos de gerenciamento de resultados que, principalmente a partir do início dos anos 90, vieram a público. E, mais recentemente, a gente teve o advento das IFRS, das normas internacionais, que também criaram um contexto bastante favorável para uma série de pesquisas, uma série de estudos que foram desenvolvidos a partir de então. Né? Então, como eu falei, a gente teve uma série de pesquisas que começaram a avaliar o antes e o depois. Bem, as principais constatações até então, no que dizia respeito às pesquisas envolvendo qualidade de contabilidade, era que havia forte concentração de estudos em gerenciamento de resultados, né? E aí a gente pode fazer uma análise crítica, será que isso de fato mudou? Né? Se nós olharmos a nossa literatura de contabilidade financeira, a gente vai ver que há uma forte presença da discussão de qualidade da contabilidade, principalmente no que diz respeito ao uso de proxies de gerenciamento de resultados, tá? O rigor das pesquisas em accruals anormais passou a melhorar a partir da publicação do trabalho de Jones. Então, a gente tem uma série de estudos apresentando melhorias àqueles modelos, né? Então, a gente já teve um estudo de Jones modificado e uma série de outros, como os modelos de Deschaux, por exemplo, que já modificaram o modelo de Jones modificado. O surgimento de conhecimento novo sobre incentivos da gestão para gerenciamento de resultados. Então, a literatura de gestão já explorava bastante esses aspectos de gerenciamento e incentivos para alcance de resultados, e os avanços em fatores exógenos que direcionam aí, então, essa qualidade da contabilidade, né? Alguns que são determinantes e outros que acabam sendo consequências, por exemplo, de uma empresa gerenciar mais ou menos resultados. E aí, de forma mais recente, os avanços em fatores de governança, né? Então, principalmente a partir daqueles escândalos da década de 1990, as discussões sobre qualidade de gestão, sobre aspectos de controle, até mesmo de auditoria, passaram a ser uma tônica na discussão de contabilidade financeira. Bom, alguns determinantes que eram tipicamente relacionados à qualidade dos lucros, e aí a gente pode expandir isso também a alguns aspectos de contabilidade financeira, eram características das firmas, práticas de reporte financeiro, governança e controle, auditoria, incentivos no mercado e alguns fatores externos. Então, são determinantes comuns. Então, por exemplo, eu vou falar brevemente para vocês sobre um estudo que a gente conduziu relacionando... Você desligou o seu microfone, o seu áudio. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Sim. Tá, ficou mudo. Então, esses determinantes, eles acabam tendo uma relação direta principalmente com os aspectos de qualidade, mas também com alguns outros elementos de contabilidade financeira, e há algumas consequências nesses estudos provenientes da mudança da variação da qualidade da contabilidade, como propensão a litígio, opinião de auditoria, né, opiniões modificadas de auditoria, efeitos sobre valuation das empresas, né, atividades reais, por exemplo, incluindo variação, modificação do disclosure das empresas, variação de remuneração de executivos, de mercado de trabalho, sobre custo de capital, tanto próprio quanto de terceiros, né, e os efeitos sobre a acurácia da previsão dos analistas. Então, são alguns contextos que normalmente são relacionados à contabilidade financeira, à qualidade da contabilidade. Bom, aqui no Brasil, o estudo da Rosa, como eu comentei, ele é um pouco mais restrito, né? Ele foca apenas nos aspectos locais, né? Ele não detalha o estágio da pesquisa no contexto brasileiro, e tem foco na quantidade de autores mais citados e seus laços
em termos de grupos de pesquisa, né? E a análise focou em estudos científicos e os autores chegaram também à conclusão de que gerenciamento de resultados é aquela medida mais comum, mais explorada, né? Então, seguindo um pouco esse contexto, a gente vê que alguns desafios eles acabaram ficando em evidência nessa discussão de contabilidade financeira, né? E eu trago esses destaques para que a gente tenha, então, um elemento para discussão na nossa fala, né? Primeiro, o desafio de validação e da análise da acurácia das predições, né? Então, por exemplo, a gente tem uma série de modelos de gerenciamento de resultados que são apresentados, tá? Mas pouco se discute, de fato, a validação e a acurácia dessas medidas, especialmente no que diz respeito ao aspecto de previsão, né, de predição, né? A identificação de proxy melhor para cada caso, né? Nós vimos que não há uma proxy melhor ou mais robusta, uma única proxy, mas a gente pode ter proxies que sejam mais adequadas para alguns contextos. E isso é pouco explorado, né? Isso é pouco analisado. Então, a gente tem muita apresentação de variação de proxies, mas pouca discussão de validação e, principalmente, no que diz respeito à amplitude da predição dessas proxies. Analisar as inferências e identificar as preferências dos usuários a partir da literatura de Earnings Quality, né? Então, por exemplo, a gente não tem uma abordagem muito aprofundada no que diz respeito a conflitos de interesses dos próprios usuários que são interessados nessas medidas de qualidade. Quais são as áreas, então, que a gente tem que eram apontadas já há uma década como áreas oportunas a serem exploradas, né? Primeiro, como os fundamentos de desempenho das empresas afetam a qualidade da contabilidade. Por exemplo, não há nenhuma medida de Earnings Quality que seja superior para todos os modelos de decisão, tá? Então, para alguns contextos, a gente pode ter medidas, proxies que sejam mais úteis do que outras, tá? Então, por exemplo, como realizar a distinção entre essas proxies? Mesmo decorrendo-se aí algo em torno de uma década após a publicação do estudo de Show e também do DEFON, a gente ainda tem pouca exploração nessas áreas e que nós poderíamos até dizer que traria estudos que trariam uma utilidade muito grande para tomadores de decisão. Deixa eu também destacar algumas oportunidades de pesquisa dentro do contexto de contabilidade financeira. Então, por exemplo, como gestores afetam as escolhas contábeis, né, quando há objetivos conflitantes em uma tomada de decisão. A literatura, por exemplo, de governança corporativa discute muito o conflito de interesses entre controladores, né, os gestores, e os proprietários, os acionistas. Muitas vezes, os próprios gestores eles têm o poder discricionário de tomada de decisão, por exemplo, no que diz respeito às escolhas contábeis da empresa. Então, como essas escolhas contábeis elas podem, por exemplo, afetar ou estarem relacionadas, por exemplo, com elementos de conflitos de interesse. Exame do portfólio de escolhas, né, especificamente sobre o contexto de gestores atingir os múltiplos objetivos de tomada de decisão, tá? A gente tem as possíveis escolhas, mas pouco a gente discute sobre os reflexos dessas escolhas, né, e quais elementos levariam às decisões dessas escolhas em específico. Então, esse ainda é um cenário que também a gente tem pouca exploração. E exame das escolhas contábeis complementares, tá, sobre múltiplos objetivos e dos fatores que levam os investidores a entenderem aí os incentivos de reporte da firma. Então, essas escolhas complementares que acabam sendo reflexos do processo de tomada de decisão também estão diretamente relacionadas com as tomadas de decisão dos gestores e pode se relacionar também com os conflitos de interesses aí, existentes entre, por exemplo, gestores e proprietários. Então, esse também é um elemento que a gente tem nesse contexto.
Como os múltiplos objetivos de tomada de decisão variam de acordo com o desempenho da firma? Será que empresas que têm desempenho melhor tendem a ter o seu processo de escolha contábil diferente daquelas empresas que têm pior desempenho? Análises formais para a validação das proxies existentes sendo mais úteis do que a corrida de cavalos do lançamento de várias medidas, né? Então, por exemplo, a gente tem vários modelos de gerenciamento de resultados. Será que é mais útil eu fazer um estudo e lançar uma nova medida na qual eu traga uma proposta de adequação das medidas já existentes, ou essas medidas elas podem ser avaliadas e validadas em algum contexto, né? Ou não validadas, né? Depender desses achados. E examinar os determinantes e consequências da qualidade da contabilidade ao mesmo tempo, e não apenas um dos lados dessa relação. Então, são alguns pontos aí de oportunidades de pesquisa que a gente tem em relação à contabilidade financeira e que a gente vê que ainda muitos deles ainda oferecem uma área bastante propícia para a realização de estudos. Defoe ele traz alguns pontos que ele já destacava em 2010, né? Veja, estou falando de algo em torno de uma década, que eram algumas oportunidades de pesquisa, né? Então, naquela época, nós já tínhamos um destaque, por exemplo, das discussões de contabilidade a fair value e de conservadorismo. Então, por exemplo, durante muito tempo, o conservadorismo foi considerado uma medida de qualidade da informação. Quanto mais conservadora, em tese, melhor seria a qualidade da informação contábil. Porém, já há questionamentos se, de fato, o conservadorismo deve ser entendido como uma medida de qualidade. Da mesma forma, pode-se questionar as medidas de persistência dos lucros. Em tese, lucros mais persistentes, eles são tidos como medidas de melhor qualidade. Porém, será que essa persistência ela não é conseguida à custa de maior gerenciamento de resultados? Então, já surge também um questionamento sobre o que seria essa qualidade, de fato, de contabilidade. Padrão contábil baseado em regras ou em princípios, né? Então, com o advento das IFRS, a gente teve bastante essa discussão, né? Então, a identificação de que, de fato, a contabilidade, o padrão contábil, deveria ser mais baseado em princípio ou mais baseado em regra. Isso motivou uma série de estudos. E as oportunidades, para a gente encerrar por aqui, falam sobre, primeiro, as características de earnings quality com respeito às decisões do mercado de crédito, tá? Ainda a gente tem pouco estudo relacionando o mercado de crédito às características de qualidade de contabilidade. A maioria dos estudos está relacionada a mercado de capitais, a mercado de ações, principalmente, né? A relação desses aspectos de qualidade com fraudes em divulgações financeiras, né? Esses dados eles são razoavelmente difíceis de serem obtidos, né? O próprio Defoe já apontava isso, mas a gente tem ainda pouca discussão em relação a isso, tá? Então, por exemplo, recentemente no Brasil a gente tem uma série de fenômenos que aconteceram, que estiveram relacionados à contabilidade, como, por exemplo, a gente teve suspeita de manipulação de informação na Via Varejo, suspeita no IRB Brasil. Então, a gente tem algumas empresas que, volta e meia, apresentam algum problema com sua contabilidade. Então, isso ainda é uma tônica que a gente consegue observar com razoável frequência. O impacto da literatura de quality nas decisões dos reguladores de mercado, né? Então, a qualidade da contabilidade acaba sendo um elemento bastante valioso para quem regula esses mercados. Então, se a qualidade da contabilidade ela avança ao mesmo tempo em que os reguladores conseguem trazer mais transparência e mais rigidez, digamos assim, nas normas e leis, isso pode ser um sinal de que esses reguladores estão acertando a mão. E a manipulação de atividades operacionais reais, né? Isso também acaba sendo um pouco mais difícil. A gente tem
principalmente modelos de gerenciamento de resultados com exploração de atividades operacionais, mas a gente tem ainda poucas evidências, mesmo desde que Defon chegou a essa conclusão. As oportunidades pouco exploradas, então, na literatura internacional, acabam sendo elencadas como, primeiro, validação de diferentes proxies de earnings quality. A gente tem muita discussão, mas pouca validação, principalmente no que diz respeito ao aspecto de predição. Então, por exemplo, se a gente olhar para algumas bases de dados hoje, a Reuters, por exemplo, a Refinitiv agora, a Bloomberg, então são grandes plataformas que já oferecem, por exemplo, medidas próprias desenvolvidas para que os acionistas, os gestores de fundos possam utilizar medidas que se aproximam à qualidade da contabilidade para a tomada de decisão. Mas quão precisas essas medidas são, por exemplo, para algum aspecto preditivo? Tá? Então, esse elemento ele ainda é pouco explorado. A identificação de proxies mais adequadas para diferentes usuários, né? Então, dependendo do contexto, por exemplo, escolhas contábeis em ambientes de conflitos de interesses, né? Como essas escolhas são afetadas, determinantes e consequências do earnings quality conjuntamente. A gente tem muitos estudos que analisam os determinantes do gerenciamento de resultados, por exemplo, né? Ou mesmo a consequência, né? Qual é a consequência que o gerenciamento de resultado traz, por exemplo, para o valor de mercado da empresa, né? Para alguma medida de rentabilidade. E, por fim, aí, a manipulação de atividades operacionais. Bom, então, por hora é isso, né? Essa é a minha primeira fala. Se nós tivermos um pouco mais de tempo mais à frente, depois eu comento um pouco sobre um estudo mais recente que eu desenvolvi com o professor Lucas Barros, no qual a gente busca exatamente discutir esses aspectos relacionando a informatividade da empresa com o ambiente de informação e a qualidade da contabilidade da empresa nos mercados emergentes. Mas isso eu posso comentar um pouco mais à frente quando a gente estiver fazendo a nossa fala. Então, por hora, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, por hora, essa é a minha fala. Eu agradeço a oportunidade e devolvo, então, a palavra aí para vocês. Professor Leandro, muito obrigado pela palestra. Levantar umas questões importantes, né, que a gente vivencia no dia a dia, por exemplo, a gente está envolvido no nível da pesquisa. Professores para alunos de graduação e de pós-graduação, no início da sua fala, tocou um tema importante que se fala sobre a replicação de estudos, né? E muitas vezes o que o aluno, a gente às vezes motiva o aluno a revisar, né, uma literatura, seja nacional ou internacional, e o que acabamos fazendo muitas vezes é aplicar estudos de outra natureza, né, com outras realidades, trazendo para a realidade brasileira, né? Inclusive trazer os conhecimentos de autores internacionais, né, que trazem talvez uma aplicação nova, um método novo, e a gente começar, né, desse ponto, motivando não só alunos de graduação, mas também de pós-graduação. No sentido de graduação, aqueles que vão com iniciação científica, né, e assim por diante. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer para o professor, ou a gente vai direto, professor Manuel, como fazer? Vamos deixar as perguntas para o final. O professor Alonso agora faz a apresentação e depois no final a gente divide as perguntas aí, porque pode ser até perguntas comuns, né? Daí os dois acabam respondendo, tá bom? Professor Alonso, está por aí? O professor Jorge vai falar o currículo? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estava aguardando Oi, Alonso, aqui. Tudo bem? Tudo bem, Manuel? Você permite eu ler o seu currículo, Alonso? Não, por favor. Só o professor da... Nada, não tem... Não precisa ler nada, não. Só apresenta aí seu professor. Apresenta com seu amigo, é o suficiente. Eu acho que isso aí já não consta no lápis, mas ou então, ex-professor da Fernanda, tem outra menina aí que foram... A Marciele está aí, seria melhor, né? Tá. Mas fica à vontade aí. Eu acho que a gente pode começar. Você que fica à vontade.
Deixa eu só falar algumas coisas, né? Sejam Sim, sim, bem-vindos, seja falou. bem-vindo, muito obrigado aí pelo seu aceite, né? Por estar aqui participando desse nosso evento, sexto workshop, dividindo aí os seus conhecimentos, né? Aí da terra do Manezinho, como que é? Terra do Manezinho, filho. Dá para falar mais ou É, menos isso, Terra né? do Manezinho. Então tá bom, rapidamente aqui, para não perder tempo, eu vou falar algumas coisas, né? O professor Alonso, ele é graduado em Ciências Contábeis, tem mestrado e doutorado, né? Fez doutorado sanduíche, tem pós-doc na REC, né, Alonso, em Montreal, É, né? exato. Ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, já foi coordenador por 3 mandatos, sei lá, um monte, né? Autor de artigos publicados em congressos nacionais e internacionais, né? Eu mais encontro o professor Alonso nos congressos internacionais do que nos nacionais. Eu acho que ele não vai nos nacionais, né? Editor de revistas, né? Orientador, né? E, e gosta de tomar vinho também, né, Alonso? Ou não? É? Hoje é um bom dia, não? Bom, hoje é um bom dia. O professor Alonso, satisfação em tê-lo aqui com a gente. E fica à vontade aí, Alonso. Então, tá. Então, boa noite, Emanuel. Boa noite a todos. É um prazer aí ser convidado para a gente bater um papo. Eu quero só uma ajuda, que eu já não estou usando mais o Zoom faz tempo. Agora entrei aqui, eu só para ver se eu mostro uma apresentação. Vamos ver se vocês me ajudam aqui para colocar. Não está aparecendo ainda, né? Tá aparecendo. Só não Está tá. aparecendo? Então, vê se Tá está. Acho aparecendo. que é só colocar em modo apresentação, né? Aquele cantinho Ah, ali então, embaixo. Tá faltando. Ou um F5, talvez. Não sei se for Windows, né? o F5 aqui já foi. Deixa eu ver aqui. Aparecendo? Sim, agora sim. Então tá. Então tem. Então, enfim. Obrigado então pelo convite. Eu tenho aqui uns 20 minutos. Pelo menos uma meia hora, 40 minutos, Alonso. Poxa, meia hora, 40 minutos, vou ter que falar tanto tempo assim. Hã? Mas eu vou tentar então. Então é o seguinte, obrigado aí a todos vocês, aí um prazer. Já falei da Marciele, enfim, do Emanuel, não é? E o Zanin também está por aí, né? Então, algumas pessoas que eu conheço, o Jorge, eu acho que eu já vi em algum evento, mas não estou lembrado. O Jorge está com sotaque, eu acho que o Jorge não é brasileiro, né, Jorge? Sanchez, não? Então, enfim, eu vou discutir algumas coisas um pouco diferentes aí do Orleans, que o Orleans já havia dito que ia entrar mais nesses aspectos mais específicos. E, pelo que eu soube, aí é uma mistura de mestrandos e graduandos, né? E aí eu tentei fazer uma apresentação para agradar todo mundo, né? Longe de mim conseguir agradar, nem aqui em casa eu agrado as pessoas, imagina com 40, 50 pessoas, mas vou tentar aí dar uma geral aí e brincar um pouco, conversar um pouco sobre contabilidade, algumas coisas que eu penso, que eu acho, enfim, e se possível, para depois a gente conversar. Tá? Então, esse workshop aí de pesquisa, tal, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, Emanuel? Veja que eu já coloquei um S maior ali para não esquecer que toda vida que eu falo Mato Grosso, já sou do Sul, hein? Emanuel, ele sempre falava Mato Grosso para mim, só para me provocar. Então, Marcelo, então, eu já botei um S ali maior, né? Talvez devesse aí na logomarca da universidade botar um S grande, já que se a gente esquece do Sul, né? Já apanha no começo da apresentação, acho que apanhei algumas vezes do Emanuel, então hoje lembrei, botei um S aí, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Prazer, então vamos lá bater um papo e eu vou tentar ser um pouco rápido aqui. Bom, a primeira coisa é falar um pouco do momento que a gente está vivendo, todo mundo trancado, né? Várias pessoas perderam familiares, né? Eu não perdi diretamente familiares, mas perdi bons 3 amigos aí nessa situação. As famílias estão, de certa forma, diminuindo. É uma tragédia mundial e não deixa de ser também uma tragédia brasileira. Então, aí os pêsames
que a gente consiga sair dessa situação, né? Não é só vidas também, mas, enfim, fundamentalmente vidas que foram perdidas, e só um lembrete rápido. Tá bom. Eu estou... Só pegar aqui um pouquinho. Deixa eu só... Tá bom. Motivação em contabilidade, né? A gente pensa muito nisso, né? Você gosta do que faz, ainda mais sexta-feira nós todos aqui tentando falar um pouco de contabilidade, de certa forma um masoquismo, não? Aqui está friozinho, aí não sei como é que está, né? Mas tem alguns alunos assistindo, então a gente vai falar de contabilidade. Então tem que gostar, né? Tem que, como diz o Jonathan Canto, assim, você tem que amar o seu trabalho, gostar de contabilidade, não é? Mas eu confesso que é difícil, né? A contabilidade é como aquela moça ou aquele moço que a gente se apaixona só ao longo dos anos, né? E muitos anos para você, e também depois de não poder mais voltar atrás, não é? Mas é essa paixão desse tipo. Então, gostar disso, e eu falo isso porque eu quero discutir um pouquinho rapidamente de educação e pesquisa em contabilidade. Eu peguei uns dados aqui da última, minha apresentação não está aparecendo muito bem aqui para mim, mas eu vou tentar, deixa eu ver... Se eu saio daqui, não consigo. Eu tenho eu não consigo ler algumas coisas, mas vai assim, vai assim. Da última manifestação no Brasil, né? Então, a juventude falando, né? Eu peguei umas 3, 4 fatos que eu até já brinquei lá na universidade, na minha aula, mas vim ao protesto porque sou contra matemática e contabilidade, né? Que dia lindo, mais lindo, ver meu professor aí de contabilidade de 78 anos, não é o meu caso, até o Emanuel está mais próximo disso do que eu, mas ver o professor lá no protesto, né? Indo para a aula de contabilidade à base do ódio, né? Então, assim, muito que a gente percebe, né? E eu percebi agora nesse novo semestre que começou agora, quando você pergunta para os alunos e você observa que muitos alunos, eles estão ali, estão estudando, estão atrás de um diploma. No mundo moderno, o diploma está valendo cada vez menos, gente. Então, pensar sempre nisso, né? Amanhã é teste de contabilidade, a apresentação vai na fé, não é? Nós temos aí um conjunto de livros bons, né? Eu gosto desses livros aí, mas um ponto que eu sempre ressalvo, né? Tirando esse livro de contabilidade financeira, é que a gente traz poucos problemas reais, né? Poucos problemas reais, né? E a gente, às vezes, inventa os problemas lá na sala de aula, e eu sempre brinco e falo disso, né? Problemas que são de empresas que não existem, né? Empresas que têm 2 ou 3 produtos, né? Não trabalhamos quase no geral, eu estou naturalmente generalizando, e olhando muito para quando eu aprendi, né? Eu sempre falo isso, hoje eu sou muito, muito ruim nas minhas aulas, mas os meus professores eram ainda piores, não? E aí a gente aprendia como? Aprendia porque já trabalhava, né? Na área de contabilidade. Mas o material didático nosso, nós temos aí alguns problemas, né? Dificuldades. Por exemplo, o manual é um excelente livro, mas um livro mais profissional do que para a gente utilizar na própria graduação, né? Tá? Mas tem alguns livros surgindo, tem algum material, e eu até coloquei de contabilidade financeira aí, que já traz alguns problemas reais, né? Dos professores da Universidade de São Paulo, do Salotti, do Fernando, né, do René, e traz alguns problemas, começam a mudar mais no foco dos livros que são publicados, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, não é? Eu até já trouxe um pouco a capa, não estou mostrando dentro dos livros, naturalmente, mas lembrando que esses livros trazem muitos problemas reais, né? E, de certa forma, a capa já meio que agrada, né? Um jovem, principalmente, né? Quando ele vai escolher o que estudar. Então, vai na bookstore, na livraria, e vê um livro aí, os caras saltando, né? Ali de paraquedas, né? Não tem paraquedas ainda, né? Contador, às vezes, se atira sem paraquedas, mas no caso ele tem, ou, enfim, andando de bike, esquiando na neve, coisas desse tipo, não é? Naturalmente, a gente não lê um livro pela capa, não é? Mas as imagens, a cor, não é? Os balanços reais, as relações com empresas reais, não é? A discussão de problemas reais acabam facilitando o aprendizado, e acaba que os alunos se interessam mais por isso, né?
Por outro lado, o aluno de contabilidade, ele é meio que não gosta muito de teoria, né? Ele reclama muito de teoria, né? E nós ensinamos aí teoria basicamente numa cadeira, né? Eu lembrei agora, quando eu estava tentando montar alguma coisa para bater um papo, um trabalho que a gente fez muito simples, muito sem nenhum propósito maior, mas discutindo teoria da contabilidade, se é uma disciplina específica, como efetivamente é no nosso curso, ou se são conhecimentos, né, que deveriam estar integrados em outras disciplinas. Eu penso que deveria ser isso mesmo, integrar em quase todas as disciplinas um pouco de teoria, né? Mas, como tem uma frase aqui, não há nada mais prático do que uma boa teoria, né? E tem um livro, Na Prática, a Teoria Outra, não é? Então, muitos pensam que não vale muito, né, você discutir teoria. Às vezes não percebem efetivamente o que seja a teoria. Tá? Não é objeto nosso discutir aqui, mas é importante que as pessoas entendam não só como se faz, mas por que se faz as coisas, né? E eu sou do tempo, né, que a gente aprendia apenas a fazer, não é? Só que o fazer muda muito rapidamente. E se a gente não pensa, a gente acaba provavelmente perdendo oportunidades na frente, né? Principalmente no momento onde a tecnologia muda muito rapidamente, não é? Toda organização precisa de contabilidade, né? Tem um quadrinho que eu busquei do jornal, da contabilidade do PCC, não é? Óbvio que está aí num caderninho, né? Mas alguns já têm, aí, olha, 1 bilhão um tempo, é o que tem aproximado, né, que se calcula, né? Mas eles provavelmente já têm aí sistemas sofisticados, não? E conseguem fazer muitas coisas. O que eu quero dizer com isso é que qualquer organização, uma igreja, uma ONG, um time de futebol, uma empresa grande, uma empresa pequena, todos precisam de contabilidade, né? Mas no Brasil é complicado, né? Nossa contabilidade, enfim, as coisas não são, talvez, como deveriam ser, né? A gente não sabe aí, ó, nem quantos presos há no Brasil, né? E é uma coisa que a gente poderia presumir que era relativamente simples, não é? Outro ponto importante é a tecnologia, a contabilidade, ela controla nossas vidas cada vez mais, né? É o Big Brother aí. A Receita Federal sempre controlou, né? De certa forma, né? Talvez seja a organização que melhor utiliza a contabilidade, né? O governo, né? Hoje a gente tem um conjunto de algoritmos que nos controlam nas redes sociais, né? E tomam as decisões, né? Quase todas as decisões por nós mesmos, né? O que a gente faz ou deixa de fazer. Enfim, cartões de crédito, essas coisas todas que a gente sabe. Eu fiz uma apresentação na Universidade de Uberlândia com me fugiu o nome, não, Alexandre, o autor aqui. Eduardo Flores? O Eduardo Flores, obrigado. Pô, fugiu o nome do Eduardo. Eduardo, me perdoa aí, se o Eduardo estiver aí. E a gente discutiu o quê? Discutiu um artigo que os dois escreveram lá, um ponto de vista, na verdade, umas 3 páginas apenas, na RAC, sobre pesquisa contábil, um falso dilema entre consistência metodológica e relevância prática. Eu vou usar um pouco disso, que eu até conversei lá com eles, para entrar um pouco em pesquisa em contabilidade. Então, assim, basicamente, eles discutiram aí o falso dilema de consistência metodológica e relevância prática. Eles discutiram a questão da evolução da pesquisa em contabilidade no Brasil, né? Então, discutiram o que efetivamente nós construímos, né, de coisas novas, vamos falar assim. E a gente efetivamente construiu um modelo de correção integral bastante bom, talvez o melhor, um dos melhores do mundo, né? E aí a inflação foi caindo e caiu, né? E está baixa. Precisa usar correção integral? O professor Eliseu Martins acha que sim, talvez a gente precise mesmo, que qualquer variação, sei lá, 8%, 10% no ano já faz uma diferença grande. De qualquer maneira, esse é um modelo que nós desenvolvemos no Brasil, né? De certa forma, a gente tem uma proposta de valor adicionado, de demonstração, um pouco diferente, interessante no Brasil. Poucos países usam e a gente utiliza, né? E talvez se utilize pouco a informação da DVA no Brasil, principalmente órgãos públicos, eu diria, como a prefeitura, para discutir se deve
autorizar ou incentivar determinada empresa de se instalar no município, por exemplo. E aí o modelo de gestão econômica, o GECOM, que hoje em dia se discute muito pouco, para dizer que não se discute mais, mas foi um modelo de gestão desenvolvido na Universidade de São Paulo e que se utilizou um bom tempo, né? Eu fazia doutoramento lá e a gente utilizava isso, mas já estava num processo de diminuição naquela época. A discussão dele vai muito no encontro de como a gente tem sido sempre entretido, né? Tem misturado aí a busca por consistência de métodos e a análise da relevância do objeto pesquisado. Né? Muito na metodologia, muito do que a gente faz, muito da importância do que a gente faz. Né? Distanciamento, de certa forma, que a pesquisa e a prática contábil elas se dão. Né? E é uma crítica que também recebemos às vezes, eu diria muito mais na pós-graduação do que na graduação. Né? Esse certo distanciamento que efetivamente acontece em algumas disciplinas. Tá? Eu creio que a gente tem que se aproximar, não que a gente tenha que ser pragmático e discutir só coisas que efetivamente estão acontecendo. A gente tem que avançar, né? Ver algumas coisas que o mercado não vê agora, o que a prática não vê agora. Tá? Também não concordo muito de formação, a gente formar alunos para mercado, tipo escritórios apenas. Eu acho que a gente tem que formar para um amplo gama de organizações, né? Inclusive para o indivíduo se tornar um empreendedor, e quando eu falo empreendedor, não um empreendedor que monte seu escritório, mas um empreendedor de qualquer tipo de empresa. Haja visto que muitas empresas quebram pela falta de conhecimento contábil e financeiro que o empreendedor tem da empresa que ele criou. Tá? Então, eles discutem aí 3 tópicos importantes: entrincheiramento acadêmico, atributos de formação dos contadores e atração pelo método. Né? E atração pelo método, eu sou do tempo que a gente basicamente não discutia metodologia, né? E hoje a metodologia é fundamental. Né? E eu não estou dizendo isso imaginando que não tenha que ter método, não tem que ter, muito bem descrito, muito bem feito, né? Mas a gente vinha de um tempo que isso aí não era relevante. Quer dizer com isso que a contabilidade evoluiu muito no Brasil. Hoje a gente tem profissionais e cursos bons no Brasil inteiro, em todos os pontos aí a gente tem bons profissionais, mestres, doutores e tudo mais. Né? Esse entrincheiramento aí, ele acadêmico, é um traço aí natural de alguns pesquisadores, né, de não se interessarem ou de não comparecerem a fóruns. Né? Aí os fóruns aí, eles colocam 3 pontos: mercado de capitais, estrutura de propriedade e carga tributária. Eu não tenho tempo de discutir aqui muitos pontos, eu vou só falar de 1 ou 2, não é? Mas assim, esse distanciamento, digamos que nós temos, e todos nós, né, e eu me incluo naturalmente nisso, de sair do debate das discussões importantes que temos no Brasil sobre esses temas. Né? Então, assim, normas tributárias, né? O Emanuel aí é o craque de normas tributárias, não é? Mas o Brasil é uma loucura, né? Então, outros países têm problemas? Tem, não é? Mas a gente tem muitas regras, né? E, de certa forma, a gente pesquisa pouco. É muito interessante que um país como, por exemplo, os Estados Unidos, programas de doutoramento em contabilidade sempre tem gente muito forte na área de tributação. E nós, basicamente, no Brasil, não temos dissertações e teses relacionadas com tributos. Né? Agora, por exemplo, está se discutindo aí, esta semana, a tributação de dividendos. Né? Espero que efetivamente seja aprovado, né? Não sei se 20%, mas eu acho que tem que ser. O Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. Né? Óbvio que tributa outras coisas. Então, você tributa uma e não tira outras, aumenta a carga tributária no Brasil, e isso a gente não pode efetivamente aceitar. Né? Quem paga imposto no Brasil, a gente não sabe. Né? Então, quadrinho aí do Washington Post dos Estados Unidos, aí, mostrando lá o Trump, né, que pagou muito pouco imposto, $750 aí, nos primeiros anos aí da
da presidência, né? Comparado com outros que pagaram muito. Né? E a gente está falando de um país onde, se você sonegar $500, você vai para a cadeia, né? Se descobrirem. Né? Então, assim, isso mostra um pouco que as regras tributárias americanas também elas não são assim tão melhores, digamos, do que as nossas. Não é? Quando a gente imagina que um indivíduo na posição do Trump pague tão pouco impostos, né? Quando qualquer pessoa, provavelmente quase mais de 50% da população pagam mais do que isso. Né? Isso é atributo de formação também, né? Dos contadores, né? Especialmente porque nos priva de uma formação ampla. Eu sempre discuto isso. E é interessante que os alunos sempre querem estudar apenas e tão somente contabilidade. Voltando à questão de impostos, por exemplo, os alunos querem que haja uma cadeira, por exemplo, de imposto de renda à pessoa física, um semestre todo. Né? Eu, particularmente, não concordo com isso. Né? Nunca vi em outro lugar, mas tínhamos na nossa universidade, talvez vocês tenham aí, não é? Agora passar um semestre tentando entender imposto de renda de pessoa física. Né? Quando um monte de gente faz a sua própria declaração, não é? E se você tiver que fazer a declaração do Eike Batista, vai ter que estudar bastante. Né? Tá? Mas, enfim, o mais importante aqui é essa percepção multidisciplinar, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que estudar. Não é? Então, essa conjunto de informações, né? Essas conexões, um conjunto de conhecimentos que a gente tem que ter, não só contabilidade. Né? E eu sempre gosto do Mintzberg, essa árvorezinha aí que ele coloca as raízes principais, eu sempre repito isso, né? Que é psicologia, sociologia, economia, matemática, antropologia, história, que basicamente a gente não gosta. Para quê? Se eu vou me formar em contabilidade? Eu sempre digo que, lamentavelmente, a gente às vezes traz o professor de sociologia, de psicologia, até mesmo de economia, ou matemática, enfim, antropologia, que não são, talvez, os professores que a gente precisasse. Né? Mas a gente precisa desse conhecimento básico, desse enraizamento, para entender marketing, estratégia, finanças, contabilidade, né? E tudo mais. Eu ainda percebo e ainda acho que é fundamental esse conhecimento maior. Tá? A contabilidade também ela esconde muito, né? Ou vamos dizer assim, ela não mostra tudo, né? A pergunta ela se deveria, né? Então aí a gente, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, o CPC 22, por exemplo, que trabalha com formações por segmento, né? Ele de certa forma explicita a estratégia, né? De negócios, né? Quando expõe unidades por zona geográfica ou por produtos e serviços, né? E talvez seja um dos CPCs, é pequeno, tem 7, 10 páginas, não lembro agora, mas é um dos CPCs que os executivos menos gostam, né? Porque acaba mostrando alguma coisa que eles não querem. Né? Outra coisa importante que a gente até estuda muito pouco, e eu sou bastante interessado, é as operações fora do balanço, nosso balance sheet que a gente fala, que são, enfim, contingências, derivativos, tem um monte de coisas aí, mas hoje, principalmente, gerenciamento de resultados, até que o Orleans comentou aí, como se gerencia, né? Via contingências, por exemplo. Tá? Dito isso, assim, a gente tem uma formação que é problemática, né? Que tem, né? E nós temos uma prova lá do CFC que não é tão complicada, não? E esse último aí que a gente viu até recortar quando a gente também na foto, no caso Santa Catarina ficou, né? Não necessariamente na Universidade Federal, mas nós ficamos aqui, né? E vocês até separei lá uma linhazinha, também ficaram bastante razoáveis. Outros estados aí tiveram notas menores aí de aprovação, tá? Mas a gente tem que considerar também que a nossa prova, quando a gente compara, por exemplo, com o ICPA lá, o CPA americano, ela é muito mais simples, né? Já tem 4 provas, tal, e aqui a gente tem um conjunto mais simples, eu diria. Mesmo assim a gente tem dificuldades. Isso mostra, de certa forma, que a gente tem falhado em algumas coisas quando o nível de reprovação se torna tão alto. Não é? Também a faculdade, né? O que ensinamos, como ensinamos,
como aprendemos. É um problema sério. A gente está numa pandemia, a gente está dando aula remota e está sendo difícil para os alunos, né? Como a gente lida com isso? Quer dizer, ontem ainda um aluno falou, está difícil para mim, o professor falou difícil para mim também, né? Como é que as pessoas gostariam que a gente fizesse? Então, muita coisa aí, a escola não ensina mesmo como vender, como pensar, como negociar, como enfrentar uma falha, como gerenciar o tempo, investir dinheiro, né? Sucesso, paixão, lidar com dinheiro, né? Começar um negócio, né? Inteligência emocional, como se comunica. Dá algumas coisas, mas assim, sempre falta. Mas falta não no curso de contabilidade, falta em todos os cursos, não é? De medicina, engenharia, há dificuldades, não é? O indivíduo, a gente tem 13, 24 anos, se formou e, naturalmente, o curso de contabilidade não é suficiente para aquilo, né? Tá? A atração pelo método, né? Apaixonamos pelos métodos, né? E o livro eu até coloquei de como mentir com estatística. Método não está ligado exclusivamente à estatística, mas muito de financeira, né? Está relacionado, né? E acaba, às vezes, a gente forçando um pouco as barras nos nossos trabalhos, né? Essa percepção, né? Sempre que o contador ele é um experto em cálculo, a gente conhece muito, mas vai perguntar para os alunos, eles não gostam de estatística, não gostam de matemática, tem pouca matemática, tem pouca estatística, né? Talvez a gente tenha que repensar isso, até para o indivíduo conseguir resolver problemas de forma mais rápida e melhores, né? E de melhor forma, né? E aí as concorrências que a gente tem naturalmente com outras profissões, tipo engenheiros e tudo mais, né? Então, até essa visão de que, para compreender contabilidade, talvez a gente tenha que sair um pouco, né? Sair da ilha, como fala o Saramago, né? Pensar de uma maneira mais ampla. Eu sempre digo, para entender contabilidade, negócios, você tem que sair um pouco, não é? Tem uma frase aqui do Bernard Shaw que fala que o homem que se comporta de forma sensata é meu alfaiate. Ele tira minhas medidas novas todas as vezes que me vê, enquanto todos os outros continuam com suas medidas velhas e esperam que eu caiba nelas. Quer dizer, a gente perceber que cada empresa, cada organização tem a sua própria história, o seu próprio jeito, né, de ser lida, de ser compreendida, de ser entendida, né? Tá? Então, é necessário que nós, pesquisadores em contabilidade, lembremos que nossa área de conhecimento se situa na interposição entre a academia e a prática, né? De forma que o apartamento entre ambas implique perda mútua, né? Isso é importante porque eu botei aqui esse efeito Dunning-Kruger, eu acho que vocês já ouviram falar, mas é aquele fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais do que os outros, né? Mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros. Você normalmente costuma mais subestimar ou superestimar os conhecimentos sobre as coisas. Eu me refiro a isso porque, às vezes, nós enfrentamos empresários, ou conversamos com empresários, que têm uma formação acadêmica, enfim, às vezes irrelevante, o cara estudou pouco, tal, e às vezes ele conhece contabilidade muito mais do que o contador que fez graduação, mestrado e até doutorado. Consegue ver a empresa e consegue ver, que eu digo contabilidade espacialmente. O que é isso, professor? Eu não sei, mas é bonito falar, ver contabilidade espacialmente, ver tudo, ver o negócio, ver a empresa inserida naquele espaço, né? Muitos estudos, eu vou comentar um pouquinho mais na frente aí sobre estudos, mas assim, muitos estudos falsos, né, publicados, muito fácil enganar. Meu grande medo, quando era editor, era receber um artigo cheio de formatação estatística, mandar para o avaliador, ele não notar, e eu também não notar, né? Hoje a gente tem artigos que são construídos via inteligência artificial, né? Eu até uma vez brinquei com meus doutorandos lá, passei um artigo fake que eu tinha feito, mas na verdade não tinha feito, que eu construí lá na internet, assim, um sisteminha que tem, e perguntei para eles o que vocês acham, e eles elogiaram, mas não tinha pé, não tinha cabeça do que eu tinha escrito, mas coloquei em língua inglesa, coloquei mais 2 autores, amigos meus,
um de fora e um daqui, e ali todo mundo acreditou que era um artigo. A minha própria orientanda me elogiou muito, falou que eu sabia de tudo, conhecia tudo, mas era algo que apenas um aluno, um único aluno, que identificou e foi conversar comigo. Você falou, professor, isso não tem pé, não tem cabeça esse artigo aqui, mas existem muito, não? Essas coisas. A gente também está vivendo um pouco, de certa forma, vamos passando aí, o Orleans comentou, né? Esse capitalismo de stakeholder, né? Capitalismo que busca beneficiar em prazo longo todas as partes envolvidas na atividade empresarial, investidores, funcionários, clientes, fornecedores, né? Hoje a gente está vendo ESG, está vendo aí a questão social, a questão ambiental, a questão fundamental de governança, que o Orleans comentou. Isso é fundamental, mudou, está mudando o mundo, não? A participação, por exemplo, das mulheres, de minorias nas organizações, não é? Eu sempre dou o exemplo lá do Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, quando ele entrou e ele fez 50% do gabinete de mulheres, enfim, minorias, e perguntaram por que ele está fazendo isso. Ele falou, o mundo mudou, não é? E o mundo mudou e a gente está percebendo agora essas mudanças, não é? Eu fiz um trabalho aí muito simples, aí, a gente fez aí com um aluno da graduação, agora está mestrado, e outro que estava no mestrado, está no doutorado, e com a professora Denise, sobre publicação, né, em contabilidade no Brasil, né? E um pouco discutindo quanto mais significa menos e menos significa mais, discutindo isso, que a gente produz muita coisa, não é? A gente poucas, quer dizer, até a gente não produz muita coisa para o profissional, eu diria que quase que nada, para não dizer nada, né? A gente produz muito paper, né, que é importante, como o Orleans comentou, fundamental a gente discutir isso, mas ainda não é suficiente, a gente tem que ampliar. E a gente acaba produzindo muito. E, de certa forma, alguns alunos, até quando vão para o mestrado, falam, professor, eu estava a fim de fazer mestrado, mas tem que fazer muito artigo, né? Então, eu digo, não, cara, tu faz um artigo, está legal, está suficiente, o importante é que você melhore profissionalmente, que você desenvolva um bom trabalho, né? Que esse trabalho abra fronteiras, né, de conhecimento para você, que você consiga resolver melhor problemas, eu sempre falo isso, né? Mas, de certa forma, a gente viu aí 4 países aí de língua inglesa e sobre mais influentes, né? Os caras focam muito em grandes revistas, né? A maioria dos alunos, ou todos os alunos de graduação não conhece, mas, enfim, quem trabalha na pós-graduação sabe, os principais journals. Normalmente, esses principais journals são ligados diretamente com a área de contabilidade financeira, mais fortemente do que com a contabilidade gerencial, né? E eles produzem muito lá e produzem pouco comparado com o que a gente faz, né? Então, enfim, a gente pegou lá os melhores programas de contabilidade do mundo e fizemos um ranking aí de 2010 até 2018, tá? Mas é interessante que, como eles produzem, né? Então, eles produzem pouco, né? Máximo de um artigo por ano aí, tá? E 29 aí produzem um artigo, né? Então, a gente tem uma diferença grande entre eles e a gente, tá? Brasil aqui, a gente tem um pesquisador aí nesse período com 200 artigos, né? Tá? E é bastante, né? É bastante, né? E a gente acaba produzindo muita coisa, né? Talvez o que a gente sempre, cada um de nós gostaria de produzir algo muito relevante. Naturalmente, você às vezes tira a relevância da quantidade, né? Você faz bastante coisa e acaba daquela quantidade de coisa saindo um outro produto importante, tá? Eu acho até que eu pulei mas vamos lá. Assim, forte concentração em direcionamento de publicações para revistas com fator de impacto, né? Os estrangeiros, né? Representam quase 72% do total de publicações e 90% dos professores publicaram menos de um artigo, né? Nesses 9 anos, tá? Em contraste aqui, a gente publica bastante, né? Se discute muito essa questão do produtivismo. Isso não é só na contabilidade, naturalmente, né? Em todas as áreas, né?
21% das publicações são em revistas mais top, vamos dizer assim, A1 e A2, mais 80% são em outras revistas. Não é? Eu também não acho isso muito relevante, porque você tem um conjunto de excelentes artigos em revistas que não são A1, A2 e B1, B2, são revistas. Não é? Os países que dominam a área contábil priorizam mais a qualidade dos artigos que a quantidade de publicações. Tá? Eu coloquei umas questões aqui, né, da gente pensar um pouco, né? Como é que a gente chegou aqui, né? Ensino, isso, né? Quais foram os incentivos aí, nudges, né? Que a gente fala um empurrãozinho, falta talvez para nós isso, falta a gente tentar, assim como eu comentei lá de livros, né? A gente tem uma certa sedução para atrair melhores alunos e que esses alunos pensem em se tornarem melhores profissionais, né? Porque eles vão ter que se tornar, porque a gente tem visto e tem lido muitos textos, né, sobre a diminuição do trabalho na área de contabilidade, né? E isso é verdade, né? Quem trabalhava em contabilidade, enfim, era um departamento de faturamento, tinha muita gente, hoje tem pouquíssimo, né? Quase tudo automatizado, né? E outras áreas, enfim, para a gente não discutir, que todo mundo observa isso. Então, a gente tem que ter uma capacidade de compreender melhor os negócios e a contabilidade tem que dar uma profundidade nisso, né? Senão a gente vai ter que mudar aí de profissão, alguns que não estudarem como precisa, né? Porque empresários e empresas se distanciam da academia, a academia das empresas é um distanciamento, talvez, e aí eu me refiro quase que exclusivamente aí à questão da pesquisa, né? O que querem os professores, pesquisadores, programas, empresas? A gente vai muito na vibe da cátedra que a gente tem que fazer, né? Quem efetivamente lê nossos artigos, os nossos artigos, né? Isso não é os nossos, não, os artigos das grandes revistas aí, né? Pouca gente lê, eles fazem muito download e tal. Sou contador e quero me atualizar, o que leio das coisas feitas pela universidade, né? Pouca coisa, né? Se você é um profissional, tem pouca coisa que a gente faz, né? Está o CAPES, enfim, quais as melhores respostas para o que a gente efetivamente quer. Né? Eu coloquei alguns exemplos aqui de trabalhos, eu coloquei esse que foi justamente hoje que a gente discutiu, ficamos aí, olha, 4 horas aí, discutindo uma qualificação de doutorado, mas para falar de alguns pontos e algumas áreas que são interessantes a gente estudar. A gente está falando de contabilidade financeira e passa muita impressão que essa contabilidade é exclusivamente aquela para empresas que estão na Bolsa de Valores. Então, como eu já conheço o Orleani, sabia que ele ia focar mais esse grupo de empresas, e eu quis trazer alguma outra coisa, e aí lembrei, depois de mim a gente discutiu isso, que é contabilidade para clubes, eu acho que é o Emanuel que trabalha um pouco com isso aí, mas tem de organizações não governamentais, de partidos políticos, de igrejas, um conjunto de organizações que precisam gerar informações, né, para publicizar essas informações, né, por regras, por leis, enfim, e aí não importa discutir agora, mas a gente sabe que, por exemplo, em clubes de futebol, ela é bastante pobre, né, essa discussão, né? E aí eu trouxe outro ponto aí sobre um doutorando meu que defendeu também no final do ano passado, né, que foi sobre legibilidade, que a gente fala, como complexidade textual, né? Como é que as pessoas interpretam, né, a questão da legibilidade, não é bem leiturabilidade, mas é como elas entendem, né? A questão de adjetivações nas informações, a questão de como você vende isso para o público, né? Às vezes a empresa está com lucro e a maneira de você mostrar isso e falar isso e apresentar isso, parece que ela teve prejuízo, parece que ela teve lucro, ou vice-versa, enfim, como você queira mostrar. Tá? Então, muito de gerenciamento de impressão que a gente fala, né? ou contabilidade criativa, aí tem algumas terminologias que a gente poderia utilizar aí. Tá? Enfim, esse é um sistema que é interessante a gente estudar alguns pontos. Eu trouxe 2, 3 que são relevantes e recentes. Né?
O Leães comentou aí, de certa forma, também um pouco rápido, a questão da contabilidade, enfim, usar psicologia em contabilidade, não? E está se usando cada vez mais, não? Isso, né? Então, e a gente olhando jornais, olhando outras coisas, né? A gente pensa como talvez a vida deva funcionar, né? Então, o Hélio Schwartzman, que é que escreve crônicas na Folha de São Paulo, colocou aí se é ético o indivíduo receber para se vacinar, já que a gente está cuidando da vida dele, né? E os americanos fizeram experimentos lá e viram, eu não lembro exatamente, mas pagando $100, 50% das pessoas vão se vacinar, pagando 50%, 32%, pessoas que não iriam se vacinar. Não. E aí, mas, pô, tu vai pagar, isso aí está certo e tal. Ele, na conclusão dele, não, acho que tem que pagar mesmo, quem não quiser. Olha que é algo bastante complexo a gente falar isso no Brasil, não é? Mas olha o que está acontecendo no Brasil e como é que você incentiva, como é que você faz isso. Né? E tem outros tipos de incentivos que a gente poderia discutir e falar aqui. Né? Questão de... a gente olha muito empresas grandes e estuda fundamentalmente empresas grandes e o básico disso é porque elas têm informações. Né? É interessante que o Brasil talvez devesse ter publicização de balanço de empresas médias. Né? Que mesmo que não tivesse auditoria, tá? Mas tivesse um repositório onde a gente tivesse esses balanços, essas informações, pelo menos informações básicas, com notas básicas, né? Talvez balanços padrões, mas seria importante, a gente conhece pouco, tem poucas empresas no mercado, acaba que os estudos em financeira focam muito, vão para o Economático, para a Thomson, né? Agora vão comparar Thomson, vão pegar a Thomson e vão comparar com empresas do Brasil, com Estados Unidos, com Austrália, Inglaterra, sei lá, mas a gente também entendeu um pouco porque a grande maioria das pessoas vão trabalhar em empresas médias, pequenas. Né? A gente discute pouco empresas de tecnologias também, que são empresas que são importantes a gente falar. Né? Discute pouco situações que são que saltam os olhos. Isso aqui não é de hoje, é de 2 anos atrás, mas assim, o Uber chegava a valer mais do que a Petrobras, né? O que tem por isso? Né? Simplesmente um software, não é? E acaba... Então, como está a economia, né? Essa economia baseada em tecnologia, ela é bem diferente, né? Da economia que a gente estava acostumado. Não é? Agora não vale isso, mas, enfim, chegou um momento que chegou a valer mais. E aí tem vários exemplos. Se a gente comparar a Tesla com todas as outras empresas de automóveis, a gente vai ver que ela vale mais do que todas as outras juntas, mas ela não vende a quantidade de carros, né? Talvez venda 5% de carros de todas as outras, ou menos. Né? Mas aí a gente está falando de valor de mercado na Bolsa, não do valor de livros, de contabilidade, né? Mas o que conta aí, efetivamente, é o que a pessoa está olhando lá para frente, né? Está trazendo a valor presente aí um lucro, um caixa que hoje não tem, mas terá, né? O Nubank aí, que gera prejuízo, mas olha quanto vale o Nubank, não? Então, muito importante isso. Talvez a gente estudar um pouco de Bitcoin, né? E como é que a gente traz enfim, e contabiliza isso, né? O El Salvador agora liberou aí Bitcoin para pagar várias coisas, né? Tem alguns impostos que você pode pagar, né? E como é que a gente faz isso, né? Entender melhor isso, né? Então, são coisas, são perguntas, né? A questão da inserção, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui, a Anitta, que virou conselheira do Nubank, e o pessoal muito criticou isso. Eu, particularmente, acho que o banco fez certo. Se fosse para o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal, eles dizem, cara, a Anitta acho que não é muito bom. Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal. E nós temos muita gente no Comitê de Auditoria e nos Conselhos Fiscais das organizações que não entende nada, por exemplo, de auditoria. Não é? E muitas empresas estatais. Não é? Empresas privadas é menos comum isso, mas está lá no Conselho de Administração, quer dizer, qual o objetivo? Né? O objetivo estratégico no Nubank, eu acho que no final ela vai dar alguma coisa certa, quer dizer, ela não entende, não sei o quê, eu acho que ela tem aí uma carreira de sucesso e talvez
E o banco tem ido muito bem, né? Não estou fazendo propaganda do banco, só estou dizendo que ninguém rasga dinheiro, principalmente banco, né? Eles provavelmente fizeram estudos e perceberam que trazendo uma pessoa dessa, eles vão atrair o pessoal, sei lá, de renda média, renda baixa, para seguros, enfim, para abrir contas, coisas desse tipo. Né? Outro exemplo, aquele da Miss Brasil, né? Que não basta ser bonita, tem que ter perfil empreendedor, né? Eu sou do tempo que perguntava para mim se ela havia lido O Pequeno Príncipe, né? E agora não, ela tem que ser empreendedora, tal. E muito dos sinais dos novos tempos, né? Que é importante, né? A importância também da mulher nas empresas, né? Estamos aumentando, né? De conselhos de administração, presidência, enfim, todas as áreas. Né? Na universidade, as mulheres já são a maioria. Tá? Então, é isso. Né? E aí, outros pontos aí, né? A questão de fraudes, aí o Orleans comentou, né? É uma coisa importante que eu sempre discuto, que fiz um trabalho com outros alunos, é sobre o whistleblowing, que a gente fala, o informante, traduzir assim, né? Mas, assim, você tem Estados Unidos, Austrália, Itália, França, enfim, vários países onde pagam para o indivíduo, enfim, está dentro de uma empresa, por exemplo, dizer que houve uma sonegação fiscal, houve utilização de informação privilegiada, por exemplo, e os americanos pagam até 30% do valor dessa fraude, vamos falar assim. Né? E nós, no Brasil, aqui, a gente pergunta, não, mas isso aí, o cara vai ganhar dinheiro, tal, por isso ele tem que informar. Mas não vai informar. Não é? Os americanos ainda dão aí, muda a identidade do indivíduo, né? Eles têm canais de denúncia sofisticados. Né? Então, o processo institucional é interessante, acaba que o Estado ganha, né? Tem, sei lá, 10 milhões que o Estado não ia receber, agora vai receber 7, pelo menos. 3 fica para o cara, mas não ia receber nada. Né? Aí os ingleses diminuíram esse percentual de 30 para 15, me parece, 20, e acabou que diminuiu as denúncias. Não? E como a gente... Então, estou querendo falar um pouco sobre incentivos, sobre nudges, enfim, sobre contabilidade mental, que o Orleans até comentou rapidamente, né? E, enfim, só para finalizar, para a gente conversar um pouco, eu estou sendo rápido aqui, falo 30 minutos, eu acho que eu passei um pouquinho, que a gente não tem, né, para nada, em pesquisa ou em nada na vida, respostas simples, né? As simples são geralmente erradas, né? As complexas são difíceis da gente seguir, a gente tem que pensar, rever, mudar rumos, né? Mas normalmente nos levam a locais melhores. Né? Então, a gente pensar o que quer. A gente está, talvez agora, enfrentando um momento complicado no Brasil, né? Muito complicado, e a gente vai ter que repensar muitas coisas, né? Mudar muitas coisas, né? E talvez incentivar melhor estudo, enfim, pesquisa. Não? A gente tem pouquíssimos incentivos nessa área. Né? Se a gente não tem incentivo na área de vacinas, imagine em áreas como a contabilidade. Não? Mas a gente precisa, né, de bons contadores, bons auditores, e a pesquisa podia ajudar muito nisso. Né? Então, meu recado é incentivar os jovens aí da Universidade do Mato Grosso do Sul a estudarem, a fazerem mestrados, né, doutorados, e digo mais, não só para virarem professor, também é outro problema no estudo e na pesquisa, o cara quer virar professor, não é? Então, se for mais inteligente que a gente, ele vai, enfim, ganhar dinheiro no mercado, vai trabalhar, e um doutorado, e um mestrado, vai dar mais possibilidades para ele fazer essas coisas. Então, eu acho que isso a gente precisa, né? A gente precisa pensar nisso, né? De atrair talentos, mas deixar claro que esses talentos não vão fazer mestrado para virar exclusivamente professores. Também professores. Porque a gente tem um conjunto de jovens aí, ensinando, youtubers que a gente fala, ensinando um conjunto de coisas diferentes, tem alguns ruins, naturalmente, mas tem excelentes, não é? Que ensinam, eu fico envergonhado de ver como ensinam bem, como são didáticos, são objetivos, têm bons materiais, não é? Estudaram aquilo, não é? E muito melhor do que várias aulas que a gente até trabalha, enfim.
Então, a gente pensar num sistema onde o indivíduo venha estudar, venha fazer pesquisa. Um bom pesquisador, ele sabe resolver problemas. É isso que qualquer organização quer. Resolver problemas que não existem hoje, vão existir amanhã, né? Então, todo esse ensino que a gente, às vezes, passa de coisas que hoje talvez sejam úteis, né? Banais, né? Ensinar com uma empresa, não vamos complicar, porque é difícil cobrar na prova, não é? Eu fiz uma prova agora na minha turma de contabilidade avançada, não foi prova, foi um exercício, uma semana para fazer. Olha, eu dei 5, 6,5, 7. O resto tudo foi 3, 2, não é? Notas baixas, mas eles tiveram um tempão de coisas que a gente fez. Mas eles iam montar a prova, montar os exercícios, fazer as coisas, consolidar os balanços com as regras que eu determinei. Cada um ia fazer a sua, nada complicado. Mas você imagina a dificuldade de interpretar, né? A dificuldade de fazer as coisas, né? E aí depois a empresa reclama que a gente ensina mal. E eu acho que a gente tem também falhado. Aí a falha conjunta é nossa, dos alunos, não é? Mas, assim, só para finalizar, a pesquisa me parece fundamental para você antecipar problemas, você ler, conseguir ter os olhos para frente, né? O que vai acontecer na frente, tá? Enfim, é basicamente isso. Eu tinha mais as coisas, mas eu fui cortando porque não dá tempo aí, tá bom? Então, eu agradeço a Elizabeth, enfim, Emanuel e todos os outros aí, e fico à disposição aí para conversar com o Leandro, enfim, a gente vai ter um papo. Obrigado. Ok, obrigado, Alonso. Como sempre, excelentes reflexões, né? Só uma observação, né? Você trocou o amigo que estuda clube de futebol, é o Mauri, que foi testar lá se os jogadores do Atlético Paranaense eram ativo ou passivo, né? Não, hoje, o Emanuel, esqueci de falar, o Amauri hoje estava a Mauri e estava um outro professor lá que está na Rússia agora, lecionando na Rússia, na banca, e o Amauri ficou 1h30, né, falando, como você bem sabe, não parou, né? Mas tá bom. Bom, vamos aproveitar o tempo, né, para algumas... Para a gente conversar, acho que fica melhor, né? Isso. E eu já, de pronto, eu gostaria de passar uma questão para vocês, tanto para você quanto para o Orleans. Orleans, boa noite, satisfação em revê-lo aqui, mesmo que virtualmente. Obrigado aí pela sua participação. Em 2019, na abertura do Congresso USP de Contabilidade, o Alexandre Broedel, ele disse que no Brasil, na área de contabilidade, as pesquisas são mais direcionadas para finanças do que propriamente para problemas de contabilidade, né? E aí, pegando um pouco do que o Alonso colocou, né, o que a gente produz, né, se realmente os profissionais utilizam o que a gente produz, vocês concordam com essa afirmativa do Alexandro? Se não, se concorda, quais as áreas que vocês poderiam dar de sugestões para os nossos alunos em termos de pesquisa, vamos dizer assim, mais aplicada, que enfocam problemas de contabilidade financeira? O Orleans vai ficar à vontade para falar, que eu falei até agora. Obrigado, Alonso. Satisfação, professor Emanuel. Essa fala lá foi bem interessante. Até eu estava, enquanto o Alonso falava aqui, eu imaginando, até lembrei dessa fala aí. Foi bastante chocante, na verdade, né? Em complemento, ele veio um exímio pesquisador, pesquisou bastante gerenciamento de resultados e, se eu não me engano, foi nesse mesmo congresso que ele falou disso: olha, essa história de gerenciamento de resultados, ninguém usa isso para tomar decisão, né? E aí todo mundo ficou em choque lá, parado lá Foi fantástico, né? Acho que foi bastante propícia a fala, porque até hoje a gente fala dessa fala, né? Então, surtiu efeito. Mas eu, em alguma medida, eu acredito que faz bastante sentido. Falando um pouco como editor de revista científica, por exemplo, né? E assim, até
participando dos congressos, a gente sempre tem essa dificuldade, né? Às vezes, lá na revista, chega um artigo que é metade contabilidade e metade finanças, e a gente sempre fica no desafio de sem saber para qual editor manda. Se é para o editor associado de mercado financeiro, se é para o editor associado de contabilidade financeira. Eu acredito que uma parte disso vem desse processo de avanço de métodos que a gente tem utilizado, né? Nossos artigos hoje, nossa pesquisa em contabilidade, ela tem muita estatística, muita matemática, e foi um caminho que se encontrou para poder, por exemplo, trazer mais robustez e até um caminho mais fácil para publicação. Mas, de fato, tem muito de finanças ali dentro, e a segunda justificativa, eu também vou resgatar uma fala do Alonso, que é muito importante, é porque na academia, a gente que está aqui do outro lado tendo que fazer pesquisa, a gente acaba procurando, não vou dizer o caminho mais fácil, mas é o caminho que nos oferece mais viabilidade. Por exemplo, por que é mais fácil investigar empresas de capital aberto? Porque você abre a página ali do Economática e baixa todos os dados ali em pouco tempo. Os dados são mais acessíveis. Por exemplo, hoje é mais fácil a gente ter mais pesquisas na área de contabilidade financeira do que na área de contabilidade gerencial, né? Sair batendo de porta em porta nas empresas para coletar dados é extremamente difícil, né? Teve um colega que fez uma pergunta aí sobre as perspectivas para contabilidade de pequenas e microempresas, né? É outro desafio enorme, porque, por exemplo, como é que a gente vai investigar pequena e microempresa? Eu já tive trabalhos com pequena e microempresa, já orientei alunos que fizeram pesquisas assim, mas, primeiro, a primeira dificuldade é conseguir fazer com que o empresário conceda a informação. E a segunda dificuldade é encontrar a informação, porque muitas vezes o empresário não tem, né? Enfim, ele cumpre uma obrigação fiscal, então é bastante desafiador. O que a gente pode ter de tendência de estudo nessas áreas? Olha, a gente tem uma série de problemas, né? E aí, acho que foi o André, se eu não me engano, aí no chat, que já eternizou em uma fala, né, do Alonso, mais uma. O bom pesquisador é aquele que encontra solução para problemas. A gente tem muitos problemas nas empresas. E eu concordo, muitas vezes a gente, como pesquisadores, a gente olha muito para a pesquisa e pouco para a vida real ali, talvez. E se a gente fizer um caminho contrário, a gente vai encontrar muitos problemas, né? Então, por exemplo, por que pequeno e microempresário não dá a devida informação à informação contábil? Talvez porque ele não tem o hábito de utilizá-la, né? Então, a gente tem uma série de contextos nos quais as pesquisas podem ser desenvolvidas, desde micro até as grandes empresas, né? Então, por exemplo, microempresa não tem informação disponível, o empresário não tem o hábito de conhecer a sua informação. Na outra ponta, por exemplo, agora vou para outro extremo, empresa de capital aberto, uma fala que tem se tornado extremamente comum, né? E contador não gosta, eu como contador me incomoda, né? Por exemplo, agora a gente teve algumas empresas exportadoras que são beneficiadas pela alta do dólar, que tiveram uma despesa de variação cambial extremamente altas por conta do dólar, elas são endividadas em dólar, e algumas empresas que se esperava que tivessem lucros muito grandes apresentaram prejuízos por conta da variação cambial. E eu vi diretor financeiro dizendo que isso é um aspecto meramente contábil, né? Então, o que significa esse meramente contábil? Não é contabilidade? Aí o cara fala, não, isso não afeta a caixa. Então, aí a gente tem um problema, né? Então, vejam, a gente tem uma série de problemas desde a pequena até a grande empresa. E a gente precisa só encontrar, pegar uma parte desse problema para poder investigar. Acho que dá para fazer muita coisa em contabilidade, né? Então, veja, variação cambial é contabilidade, não é finanças. Legal. Um pouco, no final das contas, o lucro e o caixa vão se encontrar, né? E esse meramente contábil também me irrita muito, né? Porque parece que a gente está falando de coisas ilusórias, né? Que o que a gente faz são coisas que menos importantes, né? É só burocracia
né? E não vale de nada porque são meramente contábeis, esse meramente contábil é interessante. Mas, assim, de certa forma, um preconceito aí do trabalho do contador. Eu lembro quando eu estava fazendo o sanduíche, e eu tinha muitos amigos da economia, né? De Chicago e lá de Illinois. E acaba que um aluno de economia comentou comigo: poxa, mas tem doutorado em contabilidade? Eu descobri agora, ele fazendo doutorado em economia, né? Nós não tínhamos nenhum doutorando em contabilidade lá, mas tínhamos vários, e temos vários aí de economia que se doutoraram lá. Doutorado em contabilidade, olha, cara, sobe um andar aí que tu vai ver que os problemas de contabilidade são muito mais sofisticados que os problemas de economia. E eles aí são number one, que eles falam em contabilidade. Mas vocês estão lá no 41º lugar aí no ranking de economia, né? E a gente fazia eventualmente o churrasco uma vez por mês, e depois ele comentou comigo: pô, é verdade, pô, tem uns problemas lá e tal, muito matematizado aí, como o Orleans falou, talvez até demais, mas enfim, sofisticado, né? A contabilidade e os trabalhos, né? Mas eu diria, assim, respondendo mais objetivamente a Emanuel, eu digo também que eu trabalhei muito aí, enfim, coordenei Ampad, USP, Ampiconte e tal, e eu percebi uma coisa, que a contabilidade, até brinco dizendo, a contabilidade meio que salvou finanças, né? Finanças estava meio caindo anos atrás, e aí a gente começou, muita gente que trabalha em finanças usa modelos da área contábil e vice-versa também. Mas eu diria que cresceu um pouco finanças porque, inclusive, muitos contadores estão publicando trabalhos na área de finanças, né? E um tempo na Ampad, finanças tinham bem menos artigos do que contabilidade. Agora está mais ou menos igual, um pouco menos, um pouco mais, mas eu acho que é um pouco menos, né? E aí, quando falo em finanças, essa questão de finanças comportamentais que a gente fala, mas também contabilidade comportamental, de certa forma, o Lourenço falou e eu falei aqui muito rapidamente, né? Mas isso é muito importante, né? E talvez a gente deva incentivar aí a estudar mais essas coisas, né? Eu falei lá de legibilidade, essas coisas todas, de impressão gerencial. O mundo está muito sofisticado, né? Não são os números assim, de forma nua e crua, a gente olhando e interpretando, e é aquilo, né? As pessoas são influenciadas, né? Pelo que se diz, pelo que se fala, né? E nós todos somos, né? Então, talvez essa área de contabilidade comportamental. Eu como era da área de gerencial, uma das razões que eu saí há muitos anos atrás foi porque, quando eu trabalhava com gerencial, eu entrava em empresas, como o Orlando falou, né? A gente entrava facilmente, mas o que aconteceu? Aconteceu várias coisas, enfim, mas uma das coisas é que todo mundo começou a fazer pesquisa em empresas, né? Graduação, mestrado, doutorado. E não só contabilidade. Contabilidade, administração, economia, psicologia, engenharia. Imagina você controller de uma empresa, né? Sempre tem 4, 5, 10 cara toda semana lá para te perguntar isso, perguntar aquilo, né? O outro passo, que é uma autocrítica, é que a gente não... Eu, na época, no mestrado, eu pesquisei 37 empresas, por exemplo. Eu não voltei lá para dizer o que eu tinha feito. Hoje até as pessoas se propõem a voltar para dar um resultado, mostrar. A gente melhorou muito, né? Mas, assim, a pessoa que está dentro da empresa, o que eu vou ganhar com você? Você vai acabar a sua tese, sua dissertação, né? Mas isso é só papel, isso vai ser irrelevante. Mas a gente também tem que tentar misturar um pouco, né? Trazer, porque essa racionalidade, essa tentativa de resolver um problema real de uma organização acaba ajudando as empresas. Mas, para isso, também a gente tem que ter mais mestres, doutores nas empresas. Por isso que eu também defendo, né? E acho meio uma hipocrisia aí dos programas, né? E da própria CAPES e tudo, achar que a gente forma doutores quase que exclusivamente ou mestres para a academia, né? A gente vai formar, imagina, não tem mercado para tanta gente. É difícil dizer isso para o mestrando, não é? Para o doutorando, mas não vai ter, não é? Mas vai ter um vasto mercado para ele, né? Se ele for um bom profissional, se ele conseguir, como eu falei, o Orleans comentou, resolver problemas, né? Problemas que não foram ainda ensinados, problemas que vão surgir, né? E que ele vai ter capacidade de racionalizar e resolver, tá? Enfim, tem muitos campos aí, viu, Emanuel, para a gente discutir. Eu diria assim que sair um pouco, talvez, de empresa, tem vários tipos de empresa, né? E de organizações, né?
A gente está dando uma cadeira aí de entidades esportivas. Olha, talvez a melhor cadeira que a gente está lecionando. Cada aluno pega um clube, uma confederação, uma federação, e aí ele expõe vários pontos de contabilidade, de governança, não é? Enfim, dessa entidade, e acaba aprendendo. Né? A gente sabe que, por exemplo, clubes, as notas explicativas, os balanços, eles são muito pobres. Não é? Eu pulei muitas coisas ali, mas assim, a gente vê Botafogo, passiva descoberta, como é que esses clubes, né? Como é que os clubes não quebram? Hoje a gente discutiu isso, né? A gente tem aí, se pegar 10 anos, 35%, 40% de clubes com passiva descoberta estão vivos, né? Estão cheios de sindicatos, partidos, não é? De empresas, e naturalmente empresas privadas também. Mas, enfim, vamos... Ok, obrigado. Professor Jorge, tem alguma pergunta? Acho que dá para fazer mais uma pergunta rapidinho. Eu posso fazer só um rápido comentário adicionando ao do Alonso? Sim, pode. Ele trouxe alguns livros e comentou no início sobre a dificuldade, por exemplo, que a gente tem de ter casos de ensino. Então, eu concordo em gênero, número e grau com a fala do Alonso, e, de fato, eu como professor de contabilidade, tive muita dificuldade. Eu até fui buscar, algum tempo atrás, alguns livros que tinham casos reais discutidos em contabilidade financeira nos Estados Unidos para servir como exemplo para cá. Aqui no Brasil, a gente só tem um pequeno livro que trata diretamente de casos, são casos mais simples, mas vejam, como é que a gente vai treinar o aluno a identificar problemas e solucionar problemas se a gente não tem nem material para isso, né? Então, eu acho que esse é um campo que a gente precisa desenvolver, até mesmo como docentes e pesquisadores. A gente precisa ter isso para poder oferecer para treinar os nossos alunos, né? Ok, obrigado. Só pegar um deixa do... Oi, Manuel. Oi, Alonso. Não, só para rapidamente também, nessa fala do Emanuel do Orleans, lembrar, essa semana passada eu li um artigo ainda, as pessoas discutindo, 3 estrangeiros discutindo sobre a Odebrecht, né? A fraude, né? Mas antes eu já dizia assim, já tem case, por exemplo, do OGX, né, no exterior, não é? Então, o Brasil tem um monte de exemplos aí bons que a gente acaba não utilizando aqui. Estou dando 2 que me vêm agora à tona, mas tem, não é? Casos de sucesso como a Natura, enfim, insucesso também, porque a gente trabalha pouco com insucesso, mas também é outra coisa interessante, não é? A gente trabalhar com essas coisas. E, enfim, às vezes o pessoal de fora faz e a gente não faz também. Desculpa, vamos lá. Está fechado o teu fone. A própria Petrobras, né? O caso da Petrobras também. Petrobras, exato. Vários casos. Né? Uhum. Bom, tá muito boa a conversa, o nosso bate-papo, mas infelizmente o nosso tempo aqui está se esgotando porque temos uma outra apresentação da professora Ilse. Então eu gostaria de passar para a Elizabeth, para a Fernanda e para a Marciele para fazer o encerramento do painel. Obrigado, Alonso. Obrigado, Orleans. Muito bom. Satisfação mais uma vez em revê-los. Forte abraço, Orleans. Eu queria pedir a todos que puderem que abram as câmeras para a gente fazer um registro aqui desse momento, tá? Então, enquanto isso, eu quero ir agradecendo demais ao professor Alonso, ao professor Orleans, pelo tempo de vocês, né, em se disponibilizarem para vir aqui trocar essa conversa com a gente. Foi muito bom, foi muito rico. O pessoal está pedindo os slides, a gravação, porque tá cheio de... Eles querem rever agora no detalhe, né? Em vez de colocar na velocidade 2.0, acho que eles querem pôr na 0.5, que é para não perder nenhum detalhe, né? Então, muitíssimo obrigada. Agradecer também aqui a presença do professor Botelho, que estava por aí, o professor também. Então, muito obrigada a todos, tá? Vamos fazer um registro, então. 1, 2, 3... Muito bem, vamos ver se tem mais gente aqui na outra sala. Acho que não está aparecendo. Ah, está aqui. Espera lá, vamos fazer mais uma então. Muito obrigada. Coloquei no chat ali o link da próxima palestra, da próxima atividade, viu? Aguardamos todos lá. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, abraço, Alonso. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Alonso. Tchau, um abraço, Orleans. Nos vimos aí, tá? Nos vemos. Tchau, tchau. Um abraço.